Bom, galera, eu começo sempre agradecendo a presença de todos. Obrigado por comparecerem nessa segunda-feira. Hoje é dia 10 de novembro. E o conteúdo dessa live é da continuidade à anterior. E hoje a gente vai falar sobre DRE, demonstrativo de resultado do exercício, só que no regime de fluxo de caixa. Na live anterior a gente falou de regime de competência, hoje eu vou falar das duas, um pouquinho das duas, e a fluxo de caixa a gente não tinha, e ela agora é bem mais simples de entender também. A fluxo de caixa, a DRE fluxo de caixa, ela vai contar apenas o dinheiro que entra e que sai do seu negócio. Então, é simples assim, é como se fosse a sua conta do banco, como se fosse o dinheiro que está na sua carteira, tudo que entrar e tudo que sair deve constar lá na DRE, por fluxo de caixa. Simples assim. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, super simples, só para a gente fixar o conceito. Então, aqui, olha, conta apenas o dinheiro que entra e sai de verdade. E aí eu tenho 4 exemplos aqui, ó. Vendeu e recebeu, ou seja, é uma venda à vista, então esse valor deve contar como uma entrada lá na sua DRE. Vendeu, mas não recebeu, é o famoso fiado. Dentro do Palas a gente chama de correntista. Vendeu, mas não recebeu, eu só entreguei a mercadoria. Então, se eu só entreguei a mercadoria e não teve dinheiro na negociação, não teve dinheiro nessa transação, então não conto a DRE por fluxo de caixa. Então, o fiado não vai entrar lá na DRE por fluxo de caixa. A venda do fiado, né, vai entrar só quando o cliente fizer o quitar essa dívida, né? E aí a gente tem 2 exemplos aqui de contas, né, que seriam contas a pagar. Quando eu pagar uma conta, independente do mês, se está atrasada, se estou pagando adiantado, o que interessa é que eu paguei. Se eu paguei, eu gastei dinheiro, então essa conta vai aparecer na minha DRE por fluxo de caixa. Paguei a conta, ela tem que constar lá na DRE. Tem uma conta para pagar, ou seja, essa conta pode estar atrasada ou é uma conta do futuro. Se eu não gastei dinheiro, não entra no DRE. Então, as contas que estão atrasadas, elas não vão entrar na DRE por fluxo de caixa. Beleza? Simples assim. Alguma dúvida aqui nesses conceitos iniciais? Não, né? Tranquilo. Vou seguir, então. Aí eu tenho um exemplo aqui, super simples também, como se fosse uma DRE, a DRE mais simples da face da Terra, para a gente ir fixando cada vez mais aí o conceito e evoluindo na complexidade. Simulei aqui, ó, uma segunda-feira e o João compra R$ 150 de pão e paga na hora, ou seja, uma compra à vista. Beleza. Depois a Maria vai lá na padaria e compra R$ 30 de fiado. E o dono, aqui no caso você, pagou R$ 100 para o entregador de farinha. Beleza. Como que isso fica lá na DRE? Se o meu dia, vou fazer a DRE do dia aqui, só aconteceu essas 3 coisas no dia. Vai dizer que entrou R$ 150, porque o fiado aqui não vai ser ignorado, porque não teve movimentação de dinheiro. Então, vai entrar só a venda aqui dos 150, saiu 100, que eu paguei de conta aqui para o entregador de farinha, e o meu resultado vai ser positivo de R$ 50. Então, é isso que a DRE de fluxo de caixa vai me dizer. Ela está dizendo que sobrou ali na sua operação, no seu negócio, sobrou R$ 50. E aí eu tenho um outro exemplo aqui o do lado esquerdo é o que eu acabei de passar com vocês, eu tenho um outro exemplo que é da terça-feira, por exemplo. Na terça-feira, vamos supor que o João comprou R$ 50 de fiado, a Maria comprou R$ 20 de fiado, e o dono aqui, você comprou R$ 200 com boleto para pagar no mês que vem. Então, essa terça-feira, na sua DRE, ela vai ficar da seguinte maneira: entrou 0, saiu 0 e o seu resultado foi 0.
Porque tudo que eu fiz aqui, nada disso movimentou dinheiro de fato. Não entrou dinheiro e não saiu dinheiro. É tudo uma promessa. O João levou os produtos, mas levou no fiado, então ele me promete pagar isso no futuro. A Maria também levou no fiado, e eu também comprei do meu fornecedor no boleto e não paguei. É uma promessa que eu vou pagar. E quando as coisas são no futuro, são uma promessa, elas, ou seja, não movimentam dinheiro na hora, nada disso vai entrar na DRE para o fluxo de caixa. E aí, se eu fizesse essa DRE desse dia, seria algo nesse sentido, o meu resultado é zero. Isso aqui é uma armadilha. Eu estou levando no extremo, onde tudo que aconteceu no dia foi não movimentou dinheiro, é tudo na promessa, mas isso aqui, ele mostra para a gente que a DRE por fluxo de caixa, ela pode te levar a uma armadilha, que se eu olho esses números apenas da DRE, eu poderia até imaginar que a loja nem abriu nessa terça-feira, por exemplo. Não entrou, não saiu, o resultado foi zero. Facilmente eu poderia pensar que não teve nem trabalho nesse dia. E é por isso que existe a DRE por regime de competência, que ela vai trazer essas promessas, que é o fiado, a promessa minha de pagar os meus fornecedores, ela vai trazer essas promessas para dentro da DRE, lá no regime de competência. Então, a DRE de fluxo de caixa, ela mostra quanto dinheiro sobrou na sua operação. E esse dinheiro que sobrou é um dinheiro de fato que está com você. É o dinheiro que entrou e saiu, e o resultado dela, quanto dinheiro sobrou, e esse dinheiro está no seu bolso. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Hope, pode falar? Bom dia, tá me ouvindo bem? Sim? Não tem muito a ver com esse relatório aí, mas é uma dúvida também que influencia. No caso, é fluxo de caixa cheque, mas lá, aquele relatório lá por moedas, é que você falou sobre o correntistas aí, os correntistas aí influenciam, né? O fechamento de caixa lá nos moedas, seguindo essa linha de raciocínio, lá é só moedas, o correntista fica fora ou ele soma o correntista também? Porque parece que não somou, porque parece que o relatório de vendas não bateu com o relatório de moedas. Então significa que o correntista não entra no somatório de moedas? Perfeito, Alex. É exatamente o que você falou. O mesmo raciocínio aqui do fluxo de caixa é aplicado no controle do caixa do diário ali do funcionário. Então, o fiado, ele entrega a mercadoria e não entra dinheiro. Então, vai constar venda, mas não vai constar faturamento. Então, a sua venda vai ser maior, seu faturamento vai ser um pouquinho menor. Ok. Beleza? Aí nesse DRE a pessoa consegue achar o resultado desses dois relatórios de venda e de moeda separado? Então é isso, para isso que ele serve? Não exatamente. O DRE é mais uma ferramenta de gestão para você analisar o seu negócio como um todo e ver possibilidades de otimização em diversas áreas. Mas a gente pode conversar mais sobre esse assunto aí que você está com dúvida em outro momento, só para a gente não quebrar o fluxo aqui Não, da DRE, beleza? tá bom, valeu, obrigado. Beleza. Então eu vou continuar aqui, pessoal. Então, o fluxo de caixa aqui, a DRE por regime de fluxo de caixa, ela vai mostrar quanto dinheiro sobrou no seu negócio. É basicamente isso que ela vai te entregar. E aí, a gente tem a outra DRE, que é pelo regime de competência. E aqui muda um pouco a visualização dos dados. Pelo regime de competência, o que importa é a data de acontecimento da transação. Então, se eu entreguei mercadoria
para alguém, seja para venda fiado, venda à vista, se eu entreguei mercadoria, ponto final. Isso tem que constar na DRE. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Aqui, ó, conta tudo o que aconteceu, mesmo sem o dinheiro mudar de mão. Então, mesmo sem ter dinheiro entrando e saindo, se aconteceu alguma coisa, tem que estar lá na DRE por regime de competência. E aí a gente tem alguns exemplos aqui. Vendeu e recebeu, ou seja, o mais simples, né? A venda à vista, conta como entrada lá na DRE. Vendeu, mas não recebeu, de novo o exemplo do fiado, eu entreguei a mercadoria e não recebi dinheiro, tudo bem, isso vai constar na DRE pelo regime de competência. Eu estou olhando agora para o produto e não para o dinheiro. Aí o exemplo em relação às contas, né? Gastei, usei ou consumi, né? Gastei com uma manutenção naquele mês, ou consumi água, consumi eletricidade, tudo que ocorrer, isso vai ter que constar lá na DRE por regime de competência. E aí tem duas ressalvas aqui em relação a esses gastos, que são bem importantes. Não importa se eu paguei, não importa se eu paguei, essa conta pode estar atrasada, ela aconteceu, vamos supor, em janeiro, mas eu já estou em fevereiro, eu não paguei, mas essa conta tem que aparecer lá na DRE de janeiro, entendeu? Não importa se eu paguei, isso é muito importante. E a mesma coisa é válida para contas a receber, não importa se eu recebi, que é o caso do fiado, né? Não importa se eu entreguei os produtos, mas não importa se eu já recebi isso ou se eu vou receber, isso vai constar na DRE também. A única coisa que importa aqui é se o fato aconteceu. Se ele aconteceu, ele tem que estar dentro da DRE do mês. Beleza? Alguma dúvida aqui sobre esses conceitos iniciais do regime de competência? Beleza, então vou seguir aqui. E aí eu tenho dois exemplos aqui. Na verdade, é o mesmo exemplo anterior, que no regime de caixa dava zero, e agora esse mesmo exemplo no regime de competência, ele dá um valor completamente diferente, que a gente vai, como tudo que acontece tem que constar no regime de competência, a gente vai ter as vendas tanto fiado quanto Esse jogo é muito complexo, filho. Peraí, só um minuto. Vai constar todas as operações, então tanto as vendas fiado quanto as minhas promessas de pagamento com meus fornecedores, que é no caso aqui que eu comprei no boleto. Então, aqui no regime de competência, a gente vai ter uma entrada de R$ 70, que é as duas vendas fiadas ali que foram feitas, e a saída de 200, e um resultado negativo de 130. De novo, aqui é um exemplo extremamente didático, simples, só para a gente entender a diferença lá do regime de caixa para o regime de competência. Então, aqui na esquerda, eu tenho o regime de caixa, que o resultado é zero. E aqui na direita, a gente tem o regime de competência, que o resultado é negativo de 130. E o regime de competência, ele é importante para quê? Ele vai te mostrar se o seu negócio é lucrativo ou não dentro daquele período. Que ele vai absorver tudo o que aconteceu dentro daquele período que está sendo apurado. Beleza? Alguma dúvida aqui em relação ao regime de competência? Na sequência aqui, eu vou mostrar isso lá dentro do sistema agora. Aqui está bem simples, bem didático. Beleza. Então, eu vou seguir aqui para compartilhar uma outra tela com vocês. Vou parar essa aqui e vou compartilhar essa aqui. Legal.
Tá bom. Estão vendo a minha outra tela aí? Agora eu não estou vendo vocês, então se alguém tiver dúvida, fala direto, eu não vou conseguir ver as mãozinhas levantando, eu estou na outra tela aqui, não dá para ver. E aí preciso do feedback aí também em áudio. Estão vendo aí? Sim. Beleza, valeu. Vamos lá. Então, aqui, eu estou com os dados aqui inventados, mas eles já conseguem nos explicar aqui como funciona a DRE dentro do sistema. Começando aqui por uma de fluxo de caixa, que é mais simples de entender. Aqui eu coloquei alguns textos aqui para nos auxiliarem. A DRE, por regime fluxo de caixa, considera as entradas e saídas de dinheiro, e ela filtra apenas as contas pagas dentro do período. Então, eu posso ter 1.000 contas, se eu só paguei 2, é só as 2 que eu paguei que vão constar aqui dentro do fluxo de caixa. E aí a gente consegue ver os grupos aqui, né? O faturamento total, aqui eu faturei 261 mil, os custos variáveis, que são os custos que são atrelados ao faturamento, né? Quanto mais eu faturo, mais custo eu tenho. Então, tudo que é dessa natureza vai estar aqui dentro de custo variável. E aí eu consigo ir navegando pelos grupos e vendo o que compõe aquele valor, né? Então, aqui no faturamento total, a gente tem o faturamento do PDV, que foi 250 mil, e eu tenho faturamento de NFE, que foi 11 mil. Aqui dentro de PDV, eu tenho cartão de crédito, débito, Pix e dinheiro, e cada um com seu valor correspondente. A mesma coisa aqui dentro para NFE. NFE eu só tenho dinheiro. Faturamento, tranquilo. Aí depois a gente vem custos variáveis. A gente consegue ir navegando aqui também. Eu tenho a taxa dos cartões, débito, crédito, né, Pix, tudo isso aí tem taxa quando a gente opera. Então, tem as taxas dos cartões, tem os pagamentos que foram realizados lá no caixa. E agora é uma melhoria que aconteceu da última live para hoje, que a gente consegue abrir e ir navegando também pelos pagamentos. Então, aqui ele vai agrupar dia por dia, e dentro do dia a gente consegue ver exatamente o que foi pago. Então, aqui dentro do dia 8, paguei material, fornecedor, insumo, produto D, produto E, aqui é tudo fictício, né? Mas a gente consegue ir navegando e vendo no detalhe o que aconteceu naquele dia. E aqui, o pagamento dos caixas, aqui eles somam 13.194. E aqui, depois dos pagamentos dos caixas, esses dois aqui, o sistema calcula sozinho, baseado nos lançamentos que já existem, né? E aqui embaixo vão vir as classificações das contas. Então, aqui eu tenho um setor, uma classificação que chama setor principal, e aí eu tenho, dentro dele, o próximo nível de agrupamento é o fornecedor que eu paguei. Então, para o fornecedor empresa alfa, aqui, eu paguei 5.847 dentro desse período que eu estou apurando. E se eu abrir aqui de novo, eu consigo ver no detalhe a data e o valor que eu paguei. E também traz aqui, se eu preencher lá na conta, a descrição dela ou a observação, tem 2 campinhos de texto lá que eu posso preencher, ele vai trazer aqui também na DRE, para a gente saber exatamente o que está compondo cada grupo. E de uma maneira bem facilitada, eu sei quanto eu paguei para cada fornecedor meu. E assim vai construindo todos os grupos, né? Aqui eu tenho diversas classificações, e aí eu posso abrir cada uma delas e ver o que está acontecendo dentro de cada uma delas. E depois dos custos variáveis. E tem mais ajuda aqui. Dentro de cada grupinho, aqui, por exemplo, faturamento total, tem um izinho aqui na frente, onde eu posso passar o mouse e o sistema vai me dizer o que compõe aquele grupo de uma maneira mais geral. Aqui no faturamento total, é o faturamento dos PDVs e NFEs dentro do período. Aqui dentro de custos variáveis,
mais coisa, ó. A taxa dos cartões cobrada pelas adquirências, pagamentos efetuados com dinheiro do caixa e todas as contas classificadas como custos variáveis, pagas dentro do período. Então, aqui ele já ensina para a gente o que vai estar dentro desse grupo, para a gente ter um entendimento. A memória nem sempre ajuda, né? Então, passando o mouse aqui, ele vai explicar para a gente o que esse grupo agrupa. Aí depois aqui tem a subtração de faturamento menos os custos variáveis, a gente vai ter um saldo operacional. Depois a gente vai descontar aqui os custos fixos, que é aquilo que é previsível, né? Tem todo mês, aluguel, água, esgoto, contador, sistema, enfim, tudo que é previsível. E o funcionamento hierárquico aqui é o mesmo. A gente tem a classificação, que foi cadastrada. Dentro da classificação, a gente tem o fornecedor. E dentro do fornecedor, a gente tem propriamente as contas com o valor individual de cada uma delas. Então, essa organização aqui, e esse nível de detalhe, traz muita lucidez para o que está acontecendo aqui na DRE. Por exemplo, aqui, ó, nesse último grupo, tem aqui, além da data, a descrição do boleto que foi cadastrado lá dentro do contas a pagar. E por último aqui, a gente tem, quando deduz do saldo operacional, deduz os custos fixos, a gente tem um resultado operacional do caixa, e depois deduzindo os investimentos, que no meu exemplo é 0, a gente vai ter o resultado final, que é, aqui na DRE, por fluxo de caixa, é o quanto deveria ter entrado lá na sua conta bancária. Se tudo que aconteceu na realidade, né, no mundo real, ali foi passado para dentro do sistema. Beleza? Alguma dúvida aqui sobre como o Palas apresenta aqui a DRE? Pode falar, José. José, tá aí? Desculpa, estava mudo. Parcelas recebidas, você está considerando ela como faturamento? Por exemplo, você vendeu no mês anterior e recebeu neste. Onde ele está entrando? Ele vai entrar no faturamento do total ali do PDV. No caso do fiado, quando o cliente pagar, vai contar como faturamento. Ah, tá bom. Beleza? Ele vai entrar nesse grupinho aqui, faturamento total, PDV, aí conforme o cliente pagar, vai entrar numa das moedas. Ah, sim. Não, é só para mim entender, para não gerar confusão, né? Porque ele não é faturamento do mês, né? É só recebimento. Não foi uma venda Exatamente. realizada no mês, né? Fluxo de caixa, a gente está olhando para o dinheiro, né? Então, se o cliente Não, pagou... eu entendi. Não, eu entendi. Beleza? Era só para mim entender. Tranquilo. Então, fica bem detalhado aqui, vai, principalmente aqui nos custos variáveis e fixos, agora a gente consegue navegar e ir olhando tudo que está acontecendo, tudo que está compondo aqui os grupos de custos. Isso aí foi uma melhoria significativa aí da semana passada para essa. E aí a gente tem... pode falar. Hugo, bom dia. O fiado Bom dia. recebido no período entra aí também, né? Perfeito, vai entrar dentro de faturamento. Valeu, Beleza? obrigado. De nada. E olha, aqui, ó, voltar aqui na... Ah, não, isso não estou vendo. No começo da live lá tem as explicações ali dos cenários. Tá lá. Se vendeu e não recebeu, não entra, mas quando o cliente pagar, vai entrar aqui sim. E aí a gente tem um exemplo aqui de regime de competência, que daí vai mudar um pouco
Não. Agora colocando o mouse aqui no izinho, a venda, ela não vai ser mais a transação do dinheiro, e sim a transação da mercadoria. Então, aí é o oposto. Eu entreguei a mercadoria para o cliente, no fiado, ele não me pagou, tudo bem, ele não pagou, mas essa venda vai constar aqui no regime de competência. Como a gente está olhando para o produto, o sistema vai exibir produto aqui também. Então, quando eu abrir aqui o PDV, ele não vai mostrar mais dinheiro, cartão, ele não vai mostrar nada relacionado à forma de pagamento, ele vai mostrar os produtos que eu vendi. E aqui são todos exemplos, mas eu posso abrir e navegar aqui e ver quais produtos que estão compondo aqui o meu grupo de vendas do PDV. O mesmo vale para a NFE. Eu vou ver aqui quais produtos eu vendi na NFE e o total deles. Independente, frisando aqui, se eu recebi isso ou não, porque agora é regime de competência. Seguindo aqui, a gente tem os custos variáveis. Aqui, os custos variáveis, eu já expliquei na outra live sobre o regime de competência, só vai entrar o custo do que eu vendi. Então, a gente tem o custo das vendas, que é relacionado aqui às vendas do PDV, o custo das NFEs, que é relacionado a essas vendas, e depois eu tenho mais dois outros tipos de custo, que é quando eu lanço consumo interno dos funcionários e perda, quando a mercadoria quebra, estraga, eu posso fazer a baixa do estoque dela com perda, e aí isso vai constar aqui também como custo variável. E aí, por último, aqui a gente tem as taxas dos cartões e os pagamentos dos caixas. E a mesma coisa é válida aqui para a navegação. Eu posso ir abrindo aqui e vendo o que compõe cada grupinho desse. E aí, fazendo a subtração aqui de total de venda menos custo variável, a gente chega aqui em margem de contribuição. E aí a gente continua para custos fixos. E a gente pode ir abrindo aqui e vendo tudo que compõe o meu custo fixo e como que o sistema calculou esse total. A principal diferença, enfim, os dois relatórios são importantes. O fluxo de caixa ele vai te mostrar quanto dinheiro sobrou e o regime de competência vai mostrar se sua empresa é lucrativa. Aqui são exemplos com dados fictícios, mas são bem ilustrativos. Alguém ficou aí com alguma dúvida? Beleza. Eu vou deixar essa live pública, porque esse conteúdo aqui é super útil e acho que vai agregar aí para todos os clientes e para as revendas também. Sempre que a gente esquecer, vale a pena aqui consultar e relembrar os conceitos. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou disponível. Não? Beleza, galera. Então, obrigado aí pela presença.